Olá! Mais uma vez aqui com vocês para a gente continuar a leitura do nosso livro Gaia. O autor, no momento da leitura aqui, está na Austrália. Eu vou voltar um trechinho para a gente pegar o sentido, né? A pequena igreja branca, suspensa em palafita para não sucumbir às enchentes, estava fechada. Ele destravou a porta e convidou o grupo a entrar e a sentar-se próximo ao altar. As paredes atrás do altar exibiam pinturas aborígenes bastante coloridas. No centro havia uma bonita pintura de um aborígene erguendo o filho. Havia também imagens da cruz, e ao lado do altar havia uma escultura de Jesus Cristo. A igreja havia sido construída por missionários. Conan, como um guia, ficou em pé, próximo ao púlpito, e começou a falar sobre a espiritualidade da comunidade aborígene, sobre a valorização das raízes espirituais dela e também sobre a gratidão que sentia pelo padre missionário que muito ajudou a criar harmonia entre os nativos. Nós costumávamos nos perdoar com mais facilidade quando ele ainda estava aqui, disse, referindo-se ao padre missionário. No final da tarde daquele dia, fui hospedado pelo generoso casal Lorenzo, que era italiano e trabalhava lá como voluntário na área de educação, e pela sua esposa Numuk, da Indonésia, aquela que me recebeu no conselho da ilha. Lorenzo me convidou para um jantar que minha imaginação mais criativa não conseguiria alcançar. Juntou-se a nós um colombiano que estava por lá e que também fazia trabalho voluntário numa escola. Lembro que ele estava feliz e excitado por ter recebido permissão para assistir a um funeral aborígene, que se realizaria naquele fim de semana. Um ritual que normalmente conta apenas com a participação de membros aborígenes. Diferentemente da cultura ocidental, a morte de um integrante aborígene não é escondida. Para eles, é uma passagem sagrada e, por causa disso, existe um ritual bonito que inclui música e dança. Além disso, a celebração inclui a construção de torres coloridas de madeira. O ritual é uma preparação para a continuação da jornada espiritual daquele que parte. É um evento que remete a outro segredo do Dreamtime, o de que a vida continua. Logo após o insólito e delicioso jantar, ofereceram-me de sobremesa aquilo que para eles parecia uma joia rara na ilha: um sorvete. Aquele jantar foi um encontro surreal entre pessoas de diferentes lugares do mundo numa ilha remota de índios aborígenes. Sentado à mesa, uma voz se repetia dentro da minha cabeça: olha onde tu estás. Depois que deixei a ilha,
vivi outro momento emblemático na busca de mais revelações sobre o Dreamtime. Uma viagem até o centro do continente para visitar o monólito sagrado dos aborígenes australianos, a rocha Uluru. No centro do deserto australiano, ergue-se majestoso, em meio ao nada, um bloco de pedra único. Nota de rodapé: Uluru tem quase 10 quilômetros de circunferência e altura superior à da Torre Eiffel. Que enorme, não? Tem uma foto aqui. Eu devia já ter deixado separada, né? Mas não tive ideia. Mas deixa eu ver se eu consigo encontrar rapidinho. Acho que é aqui, peraí. Só para vocês terem ideia do que é essa rocha, né? Ai, não achei, não. Eu acho que eu vi, foi na internet, que eu fiquei curiosa e fui procurar. Se vocês também têm curiosidade, é só colocar lá na internet que vocês encontram. Bom, então ele foi conhecer, né, esse monólito que é sagrado para os aborígenes australianos, a rocha Uluru. No centro do deserto australiano, ergue-se majestoso em meio ao nada um bloco de pedra único que muda de cor de acordo com a incidência dos raios solares. Vermelho, laranja, ocre, violeta, marrom. De longe, a grande pedra tem a forma e a cor de um bolo de cenoura achatado. De perto é possível ver sua arquitetura única, que não dá para comparar a nenhuma outra coisa que eu já tenha visto. De cor predominantemente alaranjada, o material rochoso parece oco e feito de uma substância similar à utilizada em brinquedos infantis, ou seja, um plástico liso e duro. Não parece maciço. A física quântica tem comprovado que não existe nada realmente sólido neste mundo. E o Uluru favorece esse tipo de entendimento, pois em meio ao deserto escaldante é possível sentir os átomos da grande rocha vibrarem. De acordo com os aborígenes, o Uluru foi desenhada e materializada por seus ancestrais no tempo da criação, período que corresponde ao Gênesis. Certamente que a geologia pode explicar a formação e constituição física de Uluru, de maneira científica apropriada à razão. Mas, ao ficar-se preso a essas explicações decorrentes do intelecto, perde-se o melhor. Quem acredita apenas no que os olhos veem, não verá a beleza de Uluru. Leva-se cerca de 4 horas para circundá-lo, e a caminhada exige calma devido ao calor castigante. O monólito possui cavernas com pinturas muito antigas. Estudos arqueológicos apontam que a tribo dos Anangu viveu ali há mais de 10.000 anos. Imaginar clãs aborígenes sentados nas cavernas
ao redor de uma fogueira. A noite é muito fria no deserto. Contando histórias e passando ensinamentos de geração em geração, em meio àquele deserto desafiador, é algo indescritível, quase sobrenatural. Seguindo a caminhada, no calor de quase 40 graus, é possível observar no caminho os detalhes da escultura do monólito, que contém, além das cavernas, fendas, crateras e poços d'água. A lenda aborígene diz que Uluru foi moldada no tempo da criação, ou Dreamtime, pelos seres ancestrais. Segundo a tradição, antes do período da criação, o mundo não tinha forma. Os aborígenes acreditam que o Uluru é uma evidência física da atividade dos ancestrais no tempo da criação e que, quando tocam o monólito, são abençoados. Ele coloca aqui uma nota de rodapé. Por ser algo de forte valor espiritual para o povo aborígene, é solicitado aos viajantes não escalarem o Uluru, o que não é respeitado por alguns. Sempre tem, né? Que coisa. Desdobrava-se mais uma pista valiosa do Dreamtime: o profundo respeito e gratidão pela ancestralidade. Por fim, a última pista, não menos poderosa, para desvendar os mistérios do Dreamtime, é a observação do céu noturno, como faziam os nativos. Escrevo faziam porque nessa jornada vi tantos aborígenes aceitando o processo de ocidentalização como meio de sobrevivência e de pertencimento à sociedade, que muitos abandonaram seu estilo de vida antigo. Os que mantêm a tradição se afastaram para terras ermas. As estrelas estão escritas no DNA da alma de todos os seres humanos. Embora a luminosidade artificial e a poluição das cidades impeçam nosso contato visual com elas, foi nessa viagem que tive a oportunidade imperdível de observar o céu noturno como sempre sonhei. O ar seco do deserto australiano, sem poluição e longe das luzes artificiais, faz de Uluru um paraíso para astrônomos. Foram os aborígenes, e não os gregos, os primeiros homens na história da humanidade a interpretarem a configuração e o movimento dos astros e das estrelas. A tentativa de leitura dos segredos do céu foi feita por olhos negros de um ramo da humanidade que lutava por sobrevivência num lugar totalmente inóspito, com dias escaldantes e noites geladas. Pequenos esclarecimentos sobre a prática de sobrevivência desses nativos do deserto também encantam o viajante. Por exemplo, no deserto árido, o solo abaixo de um arbusto com folhas verdes
Pode servir como geladeira para estocar alimentos por algum tempo. Encontrei um casal de astrofísicos próximo do local onde me hospedei. Eles estudavam o céu dos aborígenes há anos. Conversei com Ray, que parecia realmente se divertir com a arte de desvendar aqueles segredos celestes. Usando uma foto, ele me mostrou o desenho formado no centro da Via Láctea, pela parte escura, que é contornada pelo brilho das estrelas ao seu redor. É possível visualizar o desenho de uma ema no seu interior, considerada um tótem ou um símbolo sagrado. Os aborígenes a conhecem como a Grande Ema, cuja cabeça é formada por uma nuvem escura perto do Cruzeiro do Sul. E o pescoço, o corpo e as pernas modelam-se por caminhos estreitos em meio à banda de estrelas cintilantes da Via Láctea. Você pode ver a ema nesta madrugada, disse Ray. A noite estava realmente fria durante a madrugada, mas a curiosidade de ver o desenho da ema foi mais forte. Sonolento e com um cobertor enrolado ao corpo, caminhei até uma parte redonda atrás do lodge, num terreno um pouco mais alto, um tipo de observatório natural. Deitei-me sobre um banco de madeira e fixei os olhos no céu noturno. Fechei os olhos por um tempo para as pupilas se ajustarem ao ambiente escuro. Quando abri, vi a Via Láctea exuberante e recheada de estrelas. Aos poucos, o desenho da ema foi aparecendo. A cabeça, o pescoço, o corpo, as pernas, um tótem aborígene e a forma peculiar dos nativos de ver o mundo. Todos os povos da história da humanidade que se mantiveram conectados à Mãe Terra e que respeitavam Gaia, não só observavam o céu e as estrelas, como eram guiados por elas. Sem dúvida, é um aspecto interessante sobre o qual todos nós deveríamos refletir. Homens e mulheres que vivemos sobre as luzes artificiais da cidade. Então, aqui termina esse capítulo sobre a Austrália. Eu vou ler agora para vocês mais um trecho do poema que se chama Expedição Vida, e que o autor separou, em trechos durante o livro. Então, vou ler agora o terceiro trecho do poema. Pequenas ou grandes, não tenha medo de cruzar fronteiras, nem de caminhar por desertos de solidão.
O mesmo deserto que açoita também premia com a simplicidade. É a entrega que credencia o viajante a encontrar o oásis da bem-aventurança, onde as diferenças humanas caem como folhas no outono. Muito inspirado este poema que o Leandro Motin escreveu, não é? Já falei para vocês, né, que quando terminar a leitura eu vou ler ele todo para a gente pegar bem o sentido do poema todo. Bom, o próximo capítulo, o Leandro vai nos contar a sua estada em outro país. Eu vou só mostrar para vocês aqui. Apesar de vocês enxergarem espelhado, mas nós vamos para o capítulo chamado A Vila Budista. Eu só vou ler a frase com que ele começa aqui. Repousando a mente no momento presente. O relógio aqui, percebem que só tem os ponteiros marcando o agora. Agora, agora, now, 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 agora, 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 agora. Vi relógio semelhante a este na lojinha da comunidade. Ele representa a essência dos ensinamentos da Plum Village. Now significa agora. Então é só o que existe, não é? Só o agora. Aquele agora já passou, agora estamos num outro agora. É assim a nossa sequência de agoras. Bom, então esse capítulo eu vou começar a ler no próximo vídeo, tá bem? Se estão gostando, por favor, deixem seu like. Se não estão gostando, comente também. Digam para nós. Mas eu acho que isso não é possível desistir, porque relatos como esse são maravilhosos. Nos trazem tanto aprendizado, conhecimento, sabedoria, reflexões, né? Sutilmente, muitas reflexões vão sendo estimuladas. É ou não é? Espero que vocês estejam percebendo isso, tá bem? Então tá, minha gente. Hoje o vídeo ficou um pouquinho mais curto, mas estamos dentro do que a gente estabeleceu, não é? Tá bem? Muito obrigada, então, e até o próximo vídeo. Deixo para vocês aqui o meu abraço. Tchau!